Fala, compadre, meu brother, meu irmão, Matheus Starling aqui na área e hoje eu respondo as perguntas que vocês enviaram lá no Instagram. Caso você não me conheça, o que tem nesse canal aqui? Nesse canal eu falo de música para músico, tá? Eu sou guitarrista e fundador da Starling Academy of Music. Cola aqui com a gente, tem mais de 650 vídeos e o que você vai encontrar aqui, como eu já falei, muita dica para músico, aula, respondo perguntas. Cara, esse canal aqui vale a pena você se inscrever, ficar e já deixar o like na confiança. Então vamos nessa. Eu preciso começar com as questões do Pat Metheny no Rio de Janeiro, né? Eu perguntei se vocês queriam que eu falasse, vocês escreveram no comentário, eu esqueci de falar, vocês me cobraram. Então vamos começar. As histórias do Pat Metheny no Rio de Janeiro. Galera, não sei várias histórias, mas enfim, ele morou aqui, ele casou com uma mulher aqui, eu não sei quem é essa pessoa, eu sei que ele um tempo também ficou com a Sônia Braga, eu não sei se ele casou com ela, eu sei que tem uma pessoa que ele casou e veio morar aqui no Rio, largou tudo e veio pra morar aqui. Mas ele parece que não ficou muito tempo, não deu certo, parece que a mulher deu um chutão na bunda dele e ele voltou para os Estados Unidos. Então, mas ele é muito apaixonado por música brasileira. Ele estava sempre aqui no Rio de Janeiro, andando, vendo a galera tocando música instrumental, e espionando, trocando ideia com a galera, dando canja. Então isso rolou, né? Porque o Pat Metheny, galera, caso você não conheça, é um ícone. É o novo som da guitarra jazz da década de 1970 em diante. Ele foi o grande som do jazz moderno, né? E tem uma história, eu fui tirar a prova dessa história, que o pessoal falava que o Pat Metheny uma vez chegou para falar com o Hélio Delmiro e falou assim, cara, meu sonho era tocar igual você. E um dia eu tive aula com o Hélio Delmiro, né? Isso lá em 2003, 2004, mais ou menos. Eu perguntei, Hélio, que história é essa, cara, do Pat Metheny falar que o sonho dele era tocar igual você, né? E o Hélio me falou assim, cara, isso realmente rolou. E rolou da seguinte maneira, o Pat falou que o sonho dele era tocar de forma desprendida, como eu tocava. Então assim, faz muito sentido para mim, porque o Hélio é um cara muito empírico, né? Muito desprendido. E na minha opinião, o Hélio Delmiro é o grande cara da guitarra brasileira, né? Para mim ele é o número 1, é o cara que pavimentou. Se você pega para ver os vídeos do Hélio tocando na década de 1960 e 1970, tem um vídeo dele, cara, tocando All the Things You Are sozinho, que é um absurdo, né? Show do Hélio Delmiro, guitarra solo. Então assim, o cara misturava música brasileira com jazz e a galera pirava nele nessa época, né? Inclusive, quando eu estava indo para Berklee, quem assinou a minha carta de recomendação foi o Hélio, e o Hélio ganhou uma bolsa, cara, de 100% lá na década de 1970 para ir para Berklee também. Ele acabou não indo. Ele gravou um disco, um álbum antológico com a Sarah Vaughan, tem que falar assim, Sarah Vaughan, que é um álbum muito conhecido de música brasileira, mas enfim, o Hélio não foi, talvez tenha sido o melhor caminho, não sei, né? Talvez se ele tivesse ido, ele tivesse ficado por lá e tivesse tido uma outra tipo de carreira, mas ele ficou aqui e contribuiu muito para a música brasileira, tá? Outra história também, eu contei isso, eu acho que eu estava trocando uma ideia sobre isso com o Alexandre Carvalho, e o Alexandre falou, pô, cara, já rolou também de eu estar tocando e o Pat chegar, trocar uma ideia comigo, me elogiar. Então já mostra também como que o Pat era um cara muito humilde, né? Muito aberto para aprender, muito influenciado pela música brasileira, sempre gostou muito do Toninho Horta, Hélio Delmiro, a música mineira, ele sempre falou muito disso. Tá, vamos começar aqui agora, ó. Primeira pergunta aqui do Rod Sant. Como devo estudar as escalas maiores? Bem, olha só, não é muito diferente da escala maior de você estudar outra escala, ou até mesmo a pentatônica, que é uma escala só de 5 notas, tá? Eu gosto de começar com a escala pentatônica com os meus alunos, porque é uma escala que você faz música com mais facilidade. Você não tem nota de passagem, ou nota que traz alguma complicação, até mesmo nota de tensão, que você tem que estar mais preparado para ouvir essas tensões, senão você pensa que está tocando errado. Então o que acontece? Como você estuda a escala maior, ou poderia ser outra escala, tá? Eu gosto de pensar sempre em 5 shapes. Tem aquela questão 5 ou 7 shapes. Eu acho 7 shapes um pouco desnecessário, porque você acaba tendo uns shapes muito próximos, tá? Então eu vejo que 5 shapes você cobre muito bem o braço todo. E a gente sempre coloca em 12 tons, caso você tenha alguma dificuldade de colocar em 12. Pode começar colocando 2, 4 tons. É sempre importante pegar 5 shapes e não ficar só ali em Lá menor. Mi menor acostuma muito mal o guitarrista, tá? Quando você estuda em todos os shapes, em todas as regiões do braço do instrumento, inclusive, você aprende a explorar melhor shapes que você não usa tanto. Além disso, recomendo que você pratique com desenvolvimento de motivos, que para mim é a ferramenta mais importante da improvisação, padrões, ferramentas de expressão.
E, é claro, você imitar o fraseado dos mestres, né? Transcrever, ouvir bastante. Então acho que é por aí. A pergunta aqui, cara, do Tião Neto. Ré menor 6 com terça no baixo é igual a Si meio diminuto? Olha só, gente, o acorde menor 6, ele tem um acorde que é igual sendo menor 6 e 6 do outro lado. O que quer dizer com isso? Do outro lado foi boa, eu tô rindo aqui sozinho. Por exemplo, um Dó 6 é igual a um Lá menor 7. Quais são as notas de Dó 6, né? Dó, Mi, Sol e Lá. Quais são as notas de Lá menor 7? Lá, Dó, Mi e Sol. Então é a mesma coisa, tá? Dó, Mi, Sol e Lá, ou Lá, Dó, Mi e Sol. Só tá trabalhando o quê? Inversão. Então, um Dó 6 ele é igual a um Lá menor 7, tá? O que vai dizer se é um ou é outro? É o contexto. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com Dó menor 6, tá? Você tem o Dó, Mi bemol, Sol e Lá. O que é o Lá meio diminuto, né? Lá, Dó, Mi bemol e Sol. Então, quando que é um Lá meio diminuto ou quando que é um Dó menor 6? Quando que é um Lá menor 7 ou quando que é um Dó 6? Não é a inversão que vai dizer se é um ou outro, né? A pergunta do camarada aqui era isso. São as mesmas notas, então é o contexto musical que vai ditar se é um ou é outro. O Elbert perguntando aqui, como ter autoestima em querer estudar guitarra? Preguiça sai de mim. Rapaz, eu até respondi ele lá pro texto, eu falei, cara, você tem que pensar o seguinte, enquanto você tá aí lutando contra isso, tem um monte de garoto, cara, comendo guitarra com farinha. Então, para mim, isso já é motivador. Eu sempre olhava para a galera tocando, a rapaziada que estava na mesma idade que eu, pessoas que estavam despontando, eu olhava para aquilo ali, para mim já era motivação suficiente, tá? Então, dicas que eu te dou. Cara, grupo de fomento, tenta colar com outras pessoas. Música é muito difícil você fazer sozinho. Procure um lugar na internet, grupo, Facebook, no Telegram, no WhatsApp, qualquer lugar, monta um grupo. Tente andar com pessoas que também estão com esse mesmo objetivo. Isso vai te ajudar muito, tá? O Lucas alguma coisa. No meu curso online, posso ensinar músicas de autores diferentes? Terei que pagar direitos autorais? Olha, me pergunta muito sobre isso, porque a gente tem um canal chamado Professor de Música Empreendedor. Se você é professor de música, segue o canal lá. Vou botar na descrição aqui. Mas olha só, se você ensina e você quer lançar um curso, dentro da plataforma, você não vai ter problema com direito autoral quando você toca uma música, tá? Quando você ensina uma música. No YouTube você tem problema com isso muitas vezes. O YouTube é muito rigoroso com direito autoral, tá? Tem várias vezes que eu tento botar uma música aqui, mostrar, derruba. Então eu sou muito criterioso nos vídeos que eu faço, eu acabo não fazendo tanto vídeo tocando também por causa disso, tá? O YouTube tá muito agressivo com isso. O Danilo Raposo, como você busca inspiração? Isso eu sempre falo para vocês, cara, inspiração é para amadores. Eu adoro essa frase do Chuck Close, que é um artista plástico, porque olha só, gente, esse negócio de inspiração é para amador porque quem é artista profissional trabalha de forma profissional como qualquer outro profissional de qualquer outra área. Né? Qualquer profissional de qualquer outra área acorda de manhã e volta para casa no início da noite. Você sai cedo e volta tarde. Por que com um músico é diferente? Por que com um artista é diferente? Cara, todos os dias eu acordo, tô de saco cheio, não tô, tem que trabalhar, tem que testar, tem que pesquisar, tem que praticar, tem que fazer coisas que eu não gosto. Né? Tem muitas vezes eu não tô afim de gravar esse vídeo aqui, por exemplo. Hoje para mim foi um parto, vim aqui parar e tocar várias coisas acontecendo. Cara, mas para mim isso também é trabalho. Coisas que muitas vezes estão, inclusive, fora da minha esfera de ensinar, de praticar. Faz parte, gente. Esse é o mundo adulto. Então, no mundo adulto, no mundo dos profissionais, você pratica todo dia, independentemente do seu estado de espírito, tá bom? O Guilherme DRN. Comecei a compor música modal. Que progressões resolvem na tônica do modo lócreo? Olha só, gente, modo lócreo. Se você for pesquisar, hoje em dia tem YouTube, Google, harmonia modal. Você vai encontrar exemplo para todas as músicas, menos para o lócreo. Aí, de vez em quando, o pessoal pega um exemplo da música da Bjork, porque alguém falou. Aí, quando você vai analisar mesmo, não tem harmonia. Tem um riff de baixo com uma melodia lócrea, tudo bem. Mas você não tem uma harmonia, uma música que acontece harmonicamente e vai lá e está indo para o Si bem diminuto, por exemplo. Tá? Pensando aqui em Si lócreo.
A gente tem um curso chamado Harmonia Modal lá na plataforma, e a música que eu usei de referência é uma música que eu ouvi numa trilha de uma série, fui pesquisar que música que era, e é exatamente o que, cara? Uma música meio ali do século XIX, XVIII, uma coisa meio camponesa, que fica só a melodia sendo dobrada. Então era como se fosse um baixo pedal, a melodia é locre, tá? A música é super estranha, mas está lá acontecendo. Então você não vê essa harmonia modal locre, 2, 3, 4 acordes. Já normalmente é só um baixo pedal, ou então um acorde, normalmente nem toca o acorde. Então vai ser muito difícil você encontrar alguma coisa assim, uma harmonia locre, tá? Você vai encontrar dórico, vai encontrar frígio, vai encontrar lídio, mixolídio e o eólio. E é isso, tá? Agora, Matheus aqui. Como funciona a reharmonização na guitarra? Ó, a dica que eu vou te dar. Primeiramente, se você é tecladista ou guitarrista, não é muito diferente. O processo de reharmonização é muito parecido, tá? Dicas, tá? De como você começa. Começa pela base, com o básico que as pessoas negligenciam. Tem até um vídeo bacana do Toninho Horta com o Nelson Faria no Café Lá em Casa, que o Nelson fala assim, pô, tô aqui com o Toninho Horta, o mestre das reharmonizações. Aí o Toninho falou assim, que nada, cara, só inverto o baixo. Aí o Nelson Faria falou, que isso, tal. Mas o que acontece? Não é que o Toninho Horta só inverte baixo, mas ele inverte muito baixo. E se você for pegar, cara, ele faz um trabalho de inversão de baixo muito interessante, voz guia. Talvez 70%, 80% da reharmonização dele tá nesse processo. Ele pega um acorde de sétima maior, põe a quinta aumentada no baixo. Ó que bacana. Então faz muito, cantarola muito, né, as melodias da ponta. Então o que eu recomendo para você? Comece com condução de baixo. Fazendo acordes tipo drop 3, como que esses baixos se correlacionam, como que eles andam, baixo em quartas, baixo cromático, baixo em quinta. Só aí você já faz muita coisa, você já muda aquela harmonia básica da música. Trabalhar também com voz guia. Então você, ao invés de estar prestando atenção no baixo, você está prestando atenção na conexão das notas da ponta. Isso também muda o tipo de acorde. Você também vai trabalhar várias inversões e a condução ali vai te dar uma outra sonoridade. Inversão e drop 2, drop 3, inclusive outros tipos de drop. Tem uma aula sobre drop aqui com 6 tipos de drop. E começar a mudar uma nota só da estrutura. Então, quando você tem um sétima maior, faz um sétima maior sustenido 5. Se você tem um 7 sustenido 5. Se você tem um menor com sétima maior. E é muito legal você pegar, cara, esses acordes de sétima maior sustenido 5, 7 sustenido 5, e em vez de tocar o baixo na quinta justa, você toca na quinta aumentada. Então você começa a ter umas conduções de baixo diferentes, nota na ponta, tá? Só aí você já faz muita coisa legal. O Rico Oliveira aqui. Não curte violão de aço, só vi um nylon pendurado lá. Realmente eu tenho violão de nylon pendurado aqui, que eu toco eventualmente, não pratico no meu dia a dia. E olha só, galera, a minha vida é tão corrida, eu sou um cara muito disciplinado com prática. Eu pratico todos os dias, não importa o que aconteça. Então, assim, já é até difícil às vezes conseguir sentar para ter um momento de prática, que é diferente do momento de estar ensinando, estar gravando alguma coisa. Então, assim, eu pego o primeiro instrumento que está aqui na minha frente, a corda mais nova numa das minhas guitarras. Então, eu tenho um violão de aço, mas realmente não toco. Só uso se precisar para alguma gravação, alguma coisa assim. O Rafael aqui. Rafael Oliveira, toco violão, vai ser útil para mim online também, a questão de acompanhamento ritmo. Está perguntando aqui sobre a escola virtual. Ó, o que acontece? A Starling Academy of Music é uma escola para guitarristas, tá? E é para quem realmente, assim, cara, eu preciso de um cronograma, de um conteúdo, eu preciso de direcionamento, eu preciso de mentoria, eu preciso de um cronograma meu. A gente tem muito esse foco para quem quer realmente, cara, buscar uma formação organizada. Se você só quer tocar um violão, cara, acompanhando na igreja, talvez, cara, seja muito para você. Né? Talvez até ali só no Guitarra 1 você já realizou tudo que você precisa. Tem muita gente com violão, mas é uma galera que tem esse foco assim na guitarra, né? Quer fazer acordes diversos, quer improvisar. Então, a gente tem, a escola ela é mais ampla, ela te entrega a formação mesmo. Nós vemos a Starling como escola e não como um curso específico de alguma coisa. Lá dentro tem um mundo de coisas, até por isso que a gente faz o nivelamento com todo mundo, tá? Que entra. O Moisés perguntando aqui,
2, 5, 2, 5, 1, 6. Posso tocar minha nona melódica? Essa progressão aqui é muito comum, né? 2, 5, 1. Ré menor 7, Sol 7, 1 7 maior, e vai para o 6, que é um Lá 7 que prepara para o Ré menor. Dá para você usar menor melódica aí? Claro que dá para usar menor melódica. Você pode usar Ré menor melódica no Ré menor, manter Ré menor melódica lá no Sol, que vai soar mixo sustenido 11. No Dó 7 maior, você pode forçar ali um lead aumentado, fica bacana também. E no Lá 7 você tem algumas possibilidades, né? Uma é a escala alterada e a outra é a escala de Ré menor melódica. Quando você toca Ré menor melódica sobre o Lá 7, você está soando o mixo bemol 6, tá bom? Que inclusive é a primeira opção de dominante secundário para o segundo grau. Se você não sabe nada disso, cara, vai para a Starling que a gente ensina isso tudo no passo a passo lá. A última pergunta agora, Leonardo Souza. Comecei agora a improvisação no jazz. Você acha que devo começar decorando licks? Cara, essa é uma pergunta até meio polêmica, né? Eu já fiz um vídeo porque não uso licks, tá? Eu já tive troca de ideia com outras pessoas, inclusive com o Nelson Faria sobre isso. O que acontece? Eu não sou dessa escola de licks. Eu não tenho aquele vocabulário de licks que eu memorizei, mas tem vários caras que são dessa escola e que eles se dão bem nessa escola. Então o que acontece, tá? Eu vou fazer o contraponto aqui. Eu gosto muito e indico muito que você pratique motivos, padrões e frases do estilo. Quer dizer que você tem que memorizar o lick? Eu nunca fui de memorizar. Eu analiso a ideia, analiso a frase e tento pegar o conceito de ouvido. É como se eu estivesse tentando pegar a frase de ouvido, mas sempre pega alguma coisinha errada. Eu gosto disso porque eu acabo desenvolvendo a minha própria linguagem, tá? Então, o que eu recomendo você fazer é prestar muita atenção na articulação do som, né, aquela sujeira de cada um dos estilos. Tirar a música de ouvido é muito bom, imitar é muito importante, tá? Quando você imita, não necessariamente você precisa imitar o lick, você pode imitar a ideia. Se você for pensar em motivos, eu tenho um caderno de transcrição só de motivos. Eu peguei aquele álbum do Wayne Shorter chamado Speak No Evil, e todos os motivos que tinham no álbum do Wayne Shorter eu fui e transcrevi. E aquelas ideias motívicas que ele usou lá, eu nem lembro quais eram, eu usei para mim, para o meu conceito de tocar. Inclusive, isso deu origem a um curso que tem na plataforma chamado Desenvolvimento de Motivos e da Musicalidade, tá? Então, o que acontece? Não tem certo e errado. Eu gosto de pegar ideias de outros músicos, você pode chamar de licks, não para copiar e tocar igual, mas para ter uma referência e um entendimento do que ele está pensando sobre determinado acorde, tá bom? Eu sou muito da escola dos motivos. Quando eu pratico escala, ao invés de ficar, né, sobe e desce, eu tento articular, tento criar ideias, caminhos. Então eu me desenvolvi mais assim, mas não tem certo ou errado. Galera, de uma vez só é difícil às vezes. O que vocês acharam? Alguma pergunta? Quero saber. Um comentário seu, deixa aqui um comentário que é importante pra caramba pra mim, tá? Até mesmo sugestão de outros vídeos. Se você não conhece, a minha escola Starling Academy of Music, fica aí pra você a dica e vir estudar com a gente. Deus abençoe, grande abraço.